Graça e paz, meus amados, bem-vindos aqui a mais um vídeo de uma série de vídeos cujo tema principal é o seguinte: o mínimo que você precisa saber antes de se casar, ok? E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: cuidado com a língua no relacionamento. Parece bobagem, mas não é. A língua é o que há de mais perigoso nos relacionamentos. A língua, a palavra, o poder da palavra, ela é totalmente destrutiva. Se você não tiver controle, se você não tiver maturidade e não souber escolher as palavras corretas diante de uma discussão, de um conflito, de uma divergência, você pode, com uma única palavra, destruir o seu relacionamento para sempre. Então é muito importante que você que vá para um relacionamento, você tenha essa maturidade emocional, principalmente, para que você tenha domínio próprio, que você se controle e tenha essa consciência da importância de guardar as palavras, porque tem gente que acha que ser franco demais é uma virtude. Sim, ser franco, ser sincero é uma virtude, mas quando você ofende, não tem empatia com a outra pessoa e a sua sinceridade passa a ofender, já deixou de ser sinceridade e passa a ser arrogância. Né? Então tem gente que não tem educação, essa é a verdade. E você tem que se preocupar com isso, porque as palavras, elas podem sim destruir qualquer relacionamento. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 3, do verso 2 ao 10. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então o texto bíblico está mostrando como a língua é poderosa e como ela pode trazer destruições. Uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros, ou uma pessoa simplesmente que não pense antes de falar, solta as palavras da forma como veio à cabeça, sem se importar com o que o outro vai sentir, como o outro vai receber essas palavras. São pessoas perigosas, porque elas podem lhe ofender, elas podem gerar no seu coração uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura vai sim comprometer não só o seu relacionamento, mas pode comprometer também o seu relacionamento com Deus. Tem um texto que está aqui em Hebreus capítulo 12, verso 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Se tem uma coisa que o Satanás ele é hábil em fazer para levar muitos cristãos, inclusive à apostasia, é a ofensa. Tem um livro chamado A Isca de Satanás. E esse livro é fantástico, eu aconselho que você compre esse livro. E esse livro vai falar exatamente sobre isso, sobre o poder da ofensa. Quando Satanás consegue lançar uma raiz de amargura no teu coração, ele afasta você da graça de Deus. Ele faz com que você vá para longe de Deus, não consiga perdoar, e quem não perdoa não tem perdão. Ele consegue comprometer a sua vida espiritual.
Então, relacionamentos de pessoas que não sabem usar as palavras é um relacionamento muito nocivo, muito perigoso, até mesmo para a vida espiritual. Eu lembro de um caso, de um conhecido, em que ele casou com uma menina muito bonita, né? Porém, essa menina, depois do casamento, começou a tomar alguns anticoncepcionais, hormônio, e ficou bastante gordinha, né? E aí ele perdeu o desejo por ela, pelo menos ele dizia para mim que perdeu o desejo por ela. Só que se ele ficasse calado, não teria problema algum, só que ele expressava isso para ela. E aí ele ia no McDonald's e comprava um sanduíche. E quando ela perguntava, por que você não comprou para mim? Ele dizia, porque você está gorda, você tem que emagrecer. E ele chegou a dizer para ela que ela já não mais satisfazia ele sexualmente, que ele não tinha mais atração por ela. Ele destruiu o autoestima daquela mulher. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher mudou para sempre. Aquela mulher perdeu a admiração por ele. A mulher perdeu também o desejo sexual por ele. A mulher perdeu o desejo de ficar perto dele, porque aquelas palavras destruíram tudo que ela sentia e pensava a respeito dele. Olha como as palavras são poderosas. E aí, certa vez, ele soube que tinha um rapaz no condomínio que estava interessado na esposa dele, estava cantando a esposa dele. E ela havia comentado que se sentia atraída por esse rapaz. E aí ele veio se aconselhar comigo e disse o que estava acontecendo. E eu falei para ele, meu amigo, você deixou a autoestima da sua mulher lá embaixo. Todo ser humano tem a necessidade de ter um autoestima, né? De aumentar o seu autoestima. E quando isso não acontece, as pessoas vão em busca das outras. Ninguém melhor do que o próximo para levantar o meu autoestima, e é o que ela está atrás. Né? Você, o que é o marido dela deveria fazer, não faz, então o outro vai fazer, e tem uma fila grande aí para poder levantar a autoestima dela. Ele ficou apavorado, ficou desesperado, acabou se arrependendo, pedindo perdão. Os dois se consertaram, conversaram, porém ela nunca mais foi a mesma, até os dias de hoje. Você olha lá no Facebook deles, eles estão felizes, né? Aparentemente felizes e tal, mas não é a mesma coisa. Se ela pudesse voltar hoje no passado, ela não teria se casado com ele. Então, amados, as palavras devem ser selecionadas. Nós devemos nos preocupar com aquilo que nós falamos. Então, antes de você se casar, observe o seu parceiro, a sua parceira. Durante o namoro, ele vai ter domínio próprio, porque ele não quer te perder, mas depois que casa, que ele acha que tem o comando, que tem a posse, ele começa a se sentir confortável e à vontade para falar o que quer. A forma que você tem de observar isso é olhar como ele fala com a mãe, como é que ela fala com o pai. Porque se ele ou ela ofendem os pais, não se importam nem em lançar palavras que ofendam os pais, pode ter certeza que quando casar com você, vai agir da mesmíssima maneira. Comece a observar os comportamentos, como ele se comporta com seus familiares, com seus amigos. Eu tenho um amigo uma vez que eu fui para um restaurante com ele e levei uma amiga para que ele pudesse conhecê-la, né? Já fazia ali o cupido entre os dois, né? E aí quando o garçom veio com um suco de laranja, ela deu uma bronca no garçom, que não era aquele suco e tal, foi totalmente ríspida com o garçom. Imediatamente ele se levantou da mesa, disse que tinha um compromisso e foi embora. No dia seguinte ele me ligou e falou, rapaz, como é que eu vou namorar uma mulher dessa? Rapaz? Uma mulher bruta, parece um homem. Pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma. E realmente não tem condição. Pessoa grossa, pessoa sem educação. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Por outro lado, tem aquelas pessoas que não podem ouvir nada. Tem aquelas pessoas que tudo que você fala ofende. Tem pessoa que se ofende com a verdade. Tem pessoa que se você não fala aquilo que ela quer ouvir, ela se ofende. Ela se ofende com a sua opinião. Ela se ofende até com seus pensamentos. Eu conheço uma moça, uma mulher, né, já deve ter uns 42 anos por aí, mais velha que eu um pouquinho, que você tem que pisar em ovos para falar com ela. Eu mesmo já falei algumas coisas com ela que ela se ofendeu e não tinha nada demais. Era só uma forma, uma opinião minha de pensar. Não era nem a respeito dela. Né? Mas tem pessoas que não têm maturidade emocional nenhuma e são inconstantes, né, nas suas emoções e não aceitam a verdade, não respeitam sequer a opinião do próximo. Pessoas assim também são complicadas, porque se você casa com esse tipo de pessoa, você vai ter que ficar pisando em ovos sempre que for falar alguma coisa
provavelmente você vai ter muitos atritos, muitos conflitos. É importante que antes de se casar, você tente pelo menos fazer com que a pessoa se enxergue dessa maneira, que ela entenda e reconheça que ela precisa amadurecer e aceitar a opinião do outro. Tem mulher que diz o seguinte: olha, eu estou bonita, essa roupa ficou boa. Aí você é sincero: não, não gostei, não ficou boa não. Ela fica com raiva de você. Ela quer a mentira, ela quer ouvir a mentira. Isso também é uma situação muitíssimo complicada. Então, no todo, o que nós devemos entender é o seguinte: é que as palavras devem ser bem solucionadas. Jamais cometamos um erro no momento, por exemplo, de raiva, de falarmos, proferirmos palavras que podem magoar, ofender o outro, porque você pode não conseguir recuperar esse cristal que foi rachado. Com certeza você não recuperará e você pode estar comprometendo o seu relacionamento. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado e fiquem na paz.